Oi, tudo bem? Eu me chamo Felipe Labruna, sou doutorando, mestre e graduado em Direito pela PUC São Paulo. Sou professor universitário, escritor e também pesquisador. O lema deste canal é disseminar o conhecimento, incentivar a leitura e promover a cultura. E aqui mensalmente me proponho analisar clássicos da literatura filosófica. Hoje, dia 31 de julho de 2025, eu trouxe este livro aqui para debater com vocês, A Arte de Ter Razão, de Arthur Schopenhauer, publicado em 1864, uma obra publicada póstumamente e que trata sobre retórica argumentativa. Então, hoje a gente vai tratar bastante sobre lógica, sobre dialética, sobre erística e sobre sofística. Tá? Então, enquanto eu rodo a vinheta rapidinho, você me faz a imensa gentileza de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E eu já volto, tá bom? Até já! Estou de volta. Como de costume, eu vou tratar um pouquinho sobre o nosso autor do mês. Vou procurar fazer um contexto histórico sobre a escrita e a publicação da obra. E depois farei algumas reflexões a fim de incentivar a leitura da obra. Este livro a gente não vai ter muito problema com spoiler, afinal é um tratado filosófico, então não tem necessariamente uma narrativa que vai estragar o prazer de tratar sobre todo o texto. E então, esse livro aqui, como eu havia falado, é um manual, né, de retórica à argumentação. Ele trata bastante sobre discursos e sobre diálogo, de uma forma bem irônica, uma forma bem caricata, é uma leitura bem engraçada. Mas eu queria tratar um pouquinho sobre o autor, né? O Arthur Schopenhauer, que nasceu no final do século XVIII, nasceu em 1788. Estou olhando para baixo aqui porque, como de costume, eu fiz as anotações aqui para o nosso vídeo do mês, né? Tá complicado, eu preciso voltar a fazer caligrafia para entender minha própria letra. Mas o nosso autor nasceu em 1788 numa cidade autônoma chamada Danzig, atualmente localizada na Polônia. Ele foi filho de um rico comerciante chamado Heinrich Floris Schopenhauer e também de uma escritora e anfitriã de um salão de livros literários que se chamava Johanna Schopenhauer. A sua mãe, que era dotada de um certo reconhecimento público, né, era de certo modo uma escritora famosa. O nosso autor, ele tinha uma característica pessoal, né, de ser uma pessoa solitária, de certo modo pessimista, uma pessoa de uma certa maneira amarga, conhecida por ter sido um misantropo. O que é uma pessoa misantropa? É uma pessoa descrente em relação ao ser humano, uma pessoa que desgosta do indivíduo, né, da pessoa humana, que prefere viver à margem, de modo solitário, de uma maneira sozinha. E o autor, ele havia estudado e ingressado no curso de medicina, cumprindo a vontade do seu pai, mas depois logo migrou para os estudos da filosofia. No ano de 1813, ele concluiu o seu doutorado em filosofia na Universidade de Jena, com a tese intitulada Sobre a quádrupla raiz do princípio da razão suficiente. Ele sofreu em toda a sua vida influência do filósofo Immanuel Kant, de Platão e também de uma série de filósofos orientais, né? Essa influência da filosofia oriental eu vou tratar em seguida. Então, assim, ele nunca atingiu o estrelato literário, né? Em vida, nunca atingiu o devido reconhecimento das suas obras. Ele chegou a tentar ser professor universitário. Ele foi livre docente na Universidade de Berlim,
aos cerca dos 32 anos, ali por volta de 1820, e teve como colega de docência e também aquele que foi o seu rival literário filosófico, o Friedrich Hegel. Né? O Hegel, que o Schopenhauer chegou a dizer certa vez que era um charlatão filosófico. Tem até uma situação que o Schopenhauer resolveu marcar as suas aulas no mesmo horário das aulas do Hegel na Universidade de Berlim, e ninguém apareceu na sua aula, porque todo mundo resolveu assistir às aulas do então professor que já era extremamente famoso e reconhecido, que era o Hegel. Isso causou muita amargura, muito ranço, né? Muito ressentimento por parte do nosso autor, que inclusive abandonou a docência. Ele que viveu basicamente às custas da herança que recebeu do seu pai, uma herança bem vantajosa, que lhe garantiu uma vida confortável, o Schopenhauer teve uma vida longa para os padrões da época, né? Viveu até os 72 anos e sempre às custas dessa herança que recebeu do pai dele. Então, sobre a influência da filosofia oriental que eu havia falado, ele tinha lido traduções de textos dos Upanishads, que são tratados do hinduísmo, e também se socorreu ao Dhammapada, é um clássico do budismo, baseado em... A tradução literal do Pali, Dhammapada, significa versículos do Dharma. Dharma são os ensinamentos do Buda histórico Shakyamuni, Siddhartha Gautama. Então, o Dhammapada se baseia em 423 aforismos sobre a doutrina budista. Então, aqui o Schopenhauer ele obtém a ideia, né, da superação do desejo como um caminho para a libertação. Né? Por quê? Porque, de acordo com o budismo, a vida ela é dotada de sofrimento, e o sofrimento ele se baseia em 4 apegos. Os 4 apegos o primeiro apego seria o desejo de ter algo que não se tem, ou então ter algo e não desejar mais tê-lo, ou então ter um medo de perder aquilo que se tem, ou então o ressentimento, a mágoa, a melancolia por ter perdido algo. Então, esses 4 tipos de apego são o que justifica o sofrimento de acordo com o budismo. E o Dharma, que é o ensinamento do Buda, nada mais é do que um caminho proposto para se livrar desses apegos, desses desejos e se libertar do sofrimento. Então aqui, baseado nessa doutrina budista, o nosso autor, o Arthur Schopenhauer, cria o conceito de negação da vontade. Né? Então, ele teria dito, no famoso livro O Mundo como Vontade e Representação, de que a vida é um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que a vida é um pêndulo de um relógio que alterna entre a ânsia de ter alguma coisa e o tédio de possuir. Porque o ser humano nunca está satisfeito com nada. Ou ele está insatisfeito porque ele não tem algo e ele quer, ou ele está insatisfeito, ele está em tédio porque ele já tem aquela coisa e não tem mais interesse em tê-la. Ele se entedia com aquilo. Então, Schopenhauer bebe dessas fontes filosóficas orientais, do hinduísmo e do budismo. Ele chega a dizer que foi a melhor coisa que aconteceu intelectualmente para ele, foi o contato com essas obras orientais. E ele vem a falecer em 1860, aos 72 anos de idade, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, possivelmente em razão de uma parada cardíaca. Ele que morreu, foi encontrado sozinho, sentado em sua poltrona, tendo passado toda a sua vida de modo sozinho, ao lado de uma cachorrinha que se chamava Atma. Foi a grande companheira que ele teve nos últimos anos de vida. Né? Então, cafezinho de manhã para acordar, hoje que está um dia frio.
Sem maiores delongas, até para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou tratar sobre o livro agora, A Arte de Ter Razão, né? Esse livro aqui, que na verdade é um título que foi atribuído, mas o Schopenhauer não deu um título a ele. A meu ver, o melhor título para ele seria A Arte de Disputar, né? Ou então A Arte de impor a sua verdade, né? Essa aqui seria o título mais adequado, não de ter razão, mas a arte de disputar, a arte de dialogar e superar o seu interlocutor. Por quê? Porque esse livro aqui, na verdade, ele apresenta maneiras de reconhecer argumentos desonestos, argumentos fantasiosos, argumentos falsos, que o seu interlocutor pode vir a utilizar em um diálogo. Então, aqui ele começa dizendo que ele reconhece que desde a antiguidade o Instituto da Lógica é atribuído como sendo a mesma coisa da dialética, né? Então, o que é a lógica? A lógica é um argumento baseado em duas premissas verdadeiras, cuja a conclusão só pode ser verdadeira. Então, um exemplo simples, se a gente dizer que todos os seres humanos são mamíferos, essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é um mamífero. Então, se nós temos duas premissas verdadeiras, logicamente a nossa conclusão também será verdadeira. Isto é a lógica. Só que o Schopenhauer diz o seguinte, olha, não necessariamente duas premissas, uma ou duas premissas falsas levam a uma conclusão falsa, né? Você pode ter uma ou duas conclusões falsas que mesmo assim te levam a uma conclusão verdadeira. Então, vamos dar um exemplo. Se eu disser que todos os mamíferos são seres humanos, essa é uma premissa falsa. Mas se eu disser em seguida que Sócrates é um ser humano e concluir que logo Sócrates é um mamífero, a conclusão é verdadeira. Sócrates é um mamífero, né? Só que a premissa de que todos os mamíferos são seres humanos é falsa. Então ele parte dessa observação. Então ele não concorda com a identificação, né, com o uso como sinônimo da lógica como dialética. Então ele diz que para ele dialética deveria ser... porque o que acontece? A lógica ela tem um compromisso com a verdade, né? Ela almeja obter a verdade. E para o Schopenhauer, na dialética você não tem o compromisso com essa verdade. O seu interesse é vencer a disputa, é impor o seu argumento em relação ao argumento do seu interlocutor, né? E daí o título ter razão, né? Obter razão, mas na verdade é vencer a disputa. Então, aqui eu gostaria de fazer uma leitura de um trechinho, aqui na editora da Martins, na publicação da editora Martins Fontes, na página 12. Então ele fala o seguinte: a dialética não deve, portanto, aventurar-se na verdade. Do mesmo modo como o mestre de esgrima não leva em consideração quem de fato está com a razão no litígio que causou o duelo. Acertar e defender, eis o que interessa. O mesmo vale na dialética. Ela é uma esgrima intelectual. Somente quando entendida deste modo puro pode ser apresentada como uma disciplina própria. Pois se nos colocamos como meta a pura verdade objetiva, retornamos à mera lógica. Se por outro lado nos colocamos à realização de proposições falsas, temos então a sofística. Então, aqui ele vai apresentar o que é a sofística, né? A sofística, ela se baseia em uma premissa ou duas premissas falsas que te levam necessariamente a uma conclusão falsa, né? Então, isso é a falácia. O que é a falácia? A falácia é um argumento altamente persuasivo, porém incorreto. Se eu disser para você a primeira premissa
de que todos os seres humanos são honestos. Isso é uma premissa falsa. Ele sabe que nem todo ser humano é honesto. A segunda premissa: Sócrates é um ser humano. Conclusão: logo, Sócrates é honesto. Eu não posso concluir que Sócrates é honesto com base na premissa de que todos os seres humanos são honestos, porque é uma premissa falsa. Logo, eu tenho uma conclusão que é ilógico e é falso. Então, isto é uma falácia, porque é um argumento altamente persuasivo, porém logicamente incorreto. Então, como nós nos utilizamos de um argumento, uma premissa falsa, e obtivemos um argumento, uma conclusão altamente persuasiva, porém logicamente incorreto, aqui nós temos então um sofisma. Então essa é a sofística. E aí o Schopenhauer vai apresentar o conceito de heurística. Ele fala o seguinte: a heurística é quase a mesma coisa que a sofística. Ela só muda em relação ao objetivo daquele que se utiliza dessa premissa falsa. Na sofística, aquele que se utiliza desse argumento falacioso, ele quer obter alguma vantagem, alguma posição social, alguma recompensa, algum cargo utilizando esse sofisma. Já na heurística, não. Na heurística, ele quer basicamente vencer um argumento, uma discussão, em algum tipo de debate. Então, essa que é a diferença entre heurística e sofística. Na heurística, você busca basicamente vencer o seu interlocutor, impor a sua colocação e desmoralizar o argumento, destruir o argumento do seu interlocutor. Então ele faz essa distinção entre dialética e lógica para ele. E aí ele diz o seguinte: bom, já que vocês desde a antiguidade dizem que lógica é a mesma coisa que dialética, o que eu discordo, então eu vou apresentar o meu conceito de dialética heurística, que é o que ele apresenta aqui, até porque o subtítulo aqui que colocaram, né? A arte de ter razão, exposta em 38 estratagemas, e logo no início do livro ele procura apresentar o que é a heurística, a dialética heurística. Logo na primeira linha ele expõe o que é a dialética heurística. Então aqui ele vai apresentar 38 estratagemas para você poder impor a sua colocação. Ele diz que não se deve ficar usando isso por aí, mas que é bom reconhecer quando usam isso com você, para você poder se proteger. Né? Então, aqui tem um trechinho da página 62, ele fala o seguinte: Maquiavel prescreve ao príncipe, né, na obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel, que se aproveite todo momento de fraqueza do seu vizinho para atacá-lo, pois do contrário, este poderá um dia aproveitar o instante em que o primeiro estiver fraco. Se reinassem a lealdade e a honestidade, as coisas seriam diferentes. Como, porém, não somos obrigados a nos prover delas, não devemos praticá-las, pois não são bem recompensadas. De forma semelhante acontece em uma disputa. Se dou razão ao adversário, tão logo ele parece tê-la. Dificilmente ele fará o mesmo quando o caso se inverter. Procederá antes per nefas. Portanto, tenho de fazer a mesma coisa. Então ele está querendo dizer o seguinte: as pessoas elas são dotadas de vaidade, né? As pessoas são dotadas de um sentimento de querer sempre colocar o seu argumento e não dar o braço a torcer. Então, segundo ele, se você, em um mundo que prevalecesse a lealdade, a honestidade, a pessoa, quando se reconhecesse errada, ela iria dizer e assumir isso. Mas ele diz que as pessoas não assumem isso. Então, já que não fazem isso com você, em um debate você também, via de regra, também não deve fazer. E aí ele fala o seguinte: da onde se origina essa vaidade, né? Essa coisa do ser humano não se reconhecer errado numa discussão? Ele fala, de onde se origina isso? Na página 3. Da maldade natural do gênero humano. Se essa maldade não existisse, se fôssemos inteiramente honestos, em todo debate visaríamos apenas a trazer a verdade à luz. Isso não acontece. Então, eu separei alguns
estratagemas aqui que ele apresenta. O primeiro deles é o seguinte: você bombardear o seu interlocutor com diferentes perguntas até irritá-lo profundamente. Sabe aquela pessoa que começa a te fazer um monte de perguntas em sequência, não espera nem você responder? Então isso serve para te deixar confuso, para que você perca a sua linha de raciocínio, para que você canse, né? Então, um outro estratagema que ele apresenta é você fazer perguntas de um modo negativo e invertido, né? Então, você quer que o seu interlocutor concorde com algo ou assuma algo, você começa a fazer as perguntas de modo inverso para ele, para que ele se confunda e acaba assumindo o que você quer que ele diga. Outro modo é você generalizar as coisas, né? Então, você pode generalizar algo de um modo benéfico a seu favor ou de um modo absurdo e atribuir essa generalização ao seu interlocutor. Você começa... Tudo você generaliza, você foge do foco, do específico e trata como tudo uma grande massa para fugir da discussão, para se beneficiar dessa generalização ou para imbuir ao seu interlocutor uma generalização absurda. Outro modo, você nomeia coisas que são atualmente inanimadas positivamente a seu favor ou negativamente em desfavor do outro. Você pode fazer o apelo à autoridade. O apelo à autoridade é o seguinte: tal coisa é correta porque tal coisa funciona assim porque o doutor fulano de tal disse que é. Só que o doutor fulano de tal não é um especialista na área. Mas você fazendo esse apelo à autoridade, você pode vir a persuadir o seu interlocutor que é incauto no assunto, pode reconhecer e dar o braço a torcer que você está com a razão, sendo que você está usando uma autoridade que não é especialista naquela área. Existem também as falácias, né, os argumentos ad hominem. O que é o ad hominem? O apelo à autoridade é o chamado ad autoritária, né? O apelo ao contra o homem é o argumento ad hominem. E aí o ad hominem tem 3 tipos. O primeiro é o ad hominem abusivo. O que é o ad hominem abusivo? É quando você sai da discussão e ataca pessoalmente o seu interlocutor, seja ele os atributos de caráter ou atributos físicos. Então, aqui o Schopenhauer chama a atenção que esse argumento ele é eficaz, especialmente quando tem uma plateia assistindo à discussão, porque as pessoas tendem a estar prontamente a rir. Então, se você faz a plateia rir, desmoralizando algum atributo físico ou do caráter do seu interlocutor, você obtém uma vantagem psicológica em relação a ele. Então, um exemplo, você está na mesma discussão e fala assim: meu amigo, qual moral, qual credibilidade você tem para dizer sobre isso se você nem penteia o seu cabelo? Ou então, como é que você pode vir me falar sobre alimentação saudável se você está nitidamente acima do peso? Né? Ou então você está numa situação ali, você está sendo vencido no argumento e você olha para a pessoa e fala: nossa, que mau hálito que você está, meu Deus. Então isso você desmoraliza a pessoa, você ataca o seu interlocutor e foge totalmente do assunto. E obtém com isso uma vantagem psicológica. Um outro tipo de argumento ad hominem, a gente tratou sobre o ad hominem abusivo, é o circunstancial. Você ataca as circunstâncias em que está envolto o seu interlocutor. Então você diz assim, por exemplo: mas como é que você pode me dizer que exercício físico faz bem para a saúde se eu nunca te vi treinando no parque? Eu nunca te vi fazendo exercício físico? O que você está falando? Ou então você dizer assim: você só está dizendo que a Unicamp é uma grande universidade porque você se graduou lá, não é mesmo? Você está puxando sardinha para o seu lado. Então você ataca a circunstância que envolve o seu interlocutor e não o pleno argumento. E o terceiro tipo do argumento ad hominem é o chamado tu quoque. Em latim significa e você também. Então vou dar 2 exemplos banais aqui. Eu dizia assim para a pessoa: ué, como é que você pode me falar que fumar faz mal? Você também fuma? Você fuma, você está falando o quê? Ou então: ué,
como é que você pode me falar que comer fruta faz parte da alimentação saudável se você não come fruta? Então, isso se você não gosta de fruta. Então, isso é um argumento coque, né? Você também. Você está me falando para parar que fumar faz mal, mas você também fuma? Você fuma, tá falando o quê? Então, você ataca o seu interlocutor dizendo que ele também faz aquilo que ele diz, ao contrário do que ele diz que é. Então, esses são os 3 tipos de argumento ad hominem. Então, aqui, eu queria ler um trechinho aqui da página 54. A página 54, ele diz o seguinte, né, quando o seu interlocutor usa esse tipo de argumento contra você, atacando essa pessoa, né? Então ele fala o seguinte: em relação a esse estratagema, quando é utilizado contra você, dele não se pode escapar por meio da mera cortesia da nossa parte. Ter muito sangue frio, entretanto, pode ser de grande ajuda nessa situação, se na verdade, tão logo o adversário se torne ofensivo, respondemos calmamente que aquilo não diz respeito ao assunto, retornando de imediato a este e continuando a demonstrar a sua falta de razão, sem atentar para as suas ofensas. Isso, no entanto, não é dado a qualquer um, né? Então, aqui na verdade ele diz que o ideal é ter sangue frio e não cair nesse jogo, principalmente porque alguns indivíduos que, quando estão sendo vencidos em uma discussão, começam a barbarizar, começam a escandalizar, começam a ofender, começam a falar um monte de palavrão. Então, isso é uma tendência ao indivíduo fazer, né, quando ele está perdendo alguma discussão. Então, e também tem outros tipos de falácias, né, circunstanciais, né? Eu dizer, por exemplo, você está dizendo que fumar dá câncer, mas o meu avô fumou até os 98 anos e não teve câncer. Como assim fumar faz mal? Eu conheço, como assim fumar causa câncer? Eu conheço, tem criança no hospital do câncer que já está com câncer. Você está dizendo que fumar causa câncer? Você está errado. Então, isso é uma falácia que apela às circunstâncias, né? Você dizer que seu avô fumou até os 98 anos e não teve câncer. Então não se pode dizer que fumar causa câncer. Até porque tem crianças que contraíram câncer. Então, isso é um argumento totalmente ilógico, né? Falacioso, que pode, em determinada circunstância, ser persuasivo. Então, como eu havia falado, tem indivíduos que vão barbarizar para desestabilizar o seu interlocutor, né? Ele perde a estribeira. A gente já viu aí em debates políticos que o candidato barbarizou e atacou tantos atributos físicos e morais de um candidato que o outro se levantou e atirou uma cadeira nas costas do outro, porque ele não teve o sangue frio suficiente para lidar com essa ofensa à sua pessoa, né? Ele se desestabilizou, que é justamente o que o interlocutor procura fazer quando ele barbariza a discussão. Tem indivíduos também que recorrem ao seguinte estratagema: eles não permitem que você conclua o seu raciocínio, eles cortam a sua conclusão, eles te interrompem e concluem do jeito que eles querem. Isso é um estratagema também retórico argumentativo. Ficar interrompendo toda hora, né, fazendo um monte de perguntas e até concluindo, interrompendo a conclusão e concluindo a seu bel modo. Deixa eu colocar um pouquinho de café aqui para continuar essa reflexão. Outro estratagema que o autor coloca é, em dado momento, você ironizar, né, dizer que o seu interlocutor diz assim: bom, você deve estar com a razão, você é uma autoridade no assunto, você é especialista, eu não sei nada, né? Você é um grande especialista, então você deve estar com a razão. Então você começa a ironizar o seu interlocutor dizendo que ele é um grande especialista, então ele só pode estar com a razão. Outro estratagema é submeter o argumento do seu interlocutor
a uma categoria que é sabidamente odiosa. Então você dizer assim, isso que tá falando é nazismo, isso que você tá falando é coisa de fascista, isso é fascismo. Ou então, deixa de ser antissemita, vai. Isso é antissemitismo, pô. Então, quando você categoriza o argumento do seu interlocutor a algo que é nitidamente odioso, odiado, então você tende a obter uma vantagem psicológica nessa discussão. Ou então, um outro estratagema aqui é dizer o seguinte: bom, isso que você está dizendo tem embasamento na teoria, mas na prática é outra coisa, né? Então você diz que na prática a história é outra. Né? Isso que está falando é correto só em teoria, né? Na prática, só quem pratica sabe. Então, isso também é uma falácia, né? Se algo está correto na teoria, com certeza está correto na prática. A não ser que a teoria tenha algum erro. Né? Agora, dizer que é correto na teoria, mas que não funciona na prática, na verdade é um argumento que é persuasivo, mas ele é incorreto. Né? Ele parte de uma premissa errada. Se a teoria está certa, a prática também estará certa. Então aqui tem um último estratagema que eu preferia até ler, de tão cômico que é, mas que é muito real. Que é o seguinte, aqui na página 36, ele fala o seguinte. Onde é que está aqui? Eu acho que eu anotei a página errada. Mas é o seguinte, é você se utilizar de você começar a tagarelar de um modo, com uma expressão séria, algum disparate que pareça erudito, né? Então você começa a dizer alguma coisa que remonte à erudição, à cultura, à intelectualidade, só que é algo que não diz respeito à discussão, né? E aí você começa a dizer de um modo sério, pedante, pomposo um assunto, e aí o seu interlocutor, se for um pouco mais incauto, vai aceitar, vai entender que o que você está falando é dotado de erudição, e com isso vai se dar por vencido no que foi dito. Né? Uma pena que eu não consegui encontrar aqui. Deixa eu ver se eu consegui encontrar aqui. Mas eu acho que eu anotei a página errada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Na verdade, é aqui. Né? Aqui é o que eu tinha marcado, página 36, mas é o estratagema 36, então. Assustar e desconcertar o adversário com um palavreado sem sentido. Podemos impressioná-lo ao tagarelar com expressão séria algum disparate que soe erudito ou profundo, bloqueando sua audição, sua visão e seu pensamento, e fazendo-o passar como a prova mais irrefutável da nossa própria tese. Basicamente é você arrotar aqui erudição, né? Você expressar toda a sua prepotência, a sua pedância, colocar alguma coisa que soe como letrada e refinada e erudita, quando na verdade não cabe na discussão. Né? Você usar um palavreado rebuscado, refinado, palavras difíceis, citar expoentes da literatura e da filosofia e com isso tentar obter alguma vantagem psicológica na sua discussão. Então esses são os principais estratagemas que eu identifiquei na obra. Como eu havia falado, eles são muito úteis a gente identificar quando utilizam contra a gente, para a gente poder se defender na discussão, porque principalmente na internet tem muito troll, né? Muita gente que gosta de desestabilizar a pessoa, de provocá-la com uma série de argumentos desonestos, e quando na verdade elas não têm compromisso nenhum com a verdade e só com o desassossego, só com a desavença, né? A pessoa quer, na verdade, a discórdia. Então eu queria finalmente indicar 4 obras do Schopenhauer, né? Essa obra aqui, como eu havia falado, ela não foi publicada, ela foi publicada póstumamente, né? Provavelmente ela foi escrita em 1830
1831, mas ela só foi publicada muitos anos depois, em 1864, né? 33 anos depois que tinha de ter sido escrita. E aí eu queria indicar o famoso livro O Mundo como Vontade e Representação, que é de 1818. Tem também um outro livro chamado Sobre a Vontade na Natureza, de 1836. E o livro que finalmente conferiu, né, algum reconhecimento literário filosófico ao nosso autor, já no final da sua vida, que é obteve um relativo reconhecimento, que é o Parerga e Paraliponema, de 1851. E aí tem também um tratado, né, um artigo que está incluído no Parerga e Paraliponema, que é a Metafísica do Amor e Metafísica da Morte. Então é esse o tratado, Metafísica do Amor e Metafísica da Morte. Tratado não, um artigo que está incluído nessa obra Parerga e Paraliponema. E finalmente, para concluir aqui nossa discussão, né, eu queria fazer uma reflexão breve sobre a importância do silêncio, né? O silêncio muitas vezes é a melhor saída para um argumento desonesto, né? Tem um ditado que alegadamente árabe que diz o seguinte, que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Então o que isso quer dizer? Que muitas vezes é melhor ficar calado, né? O silêncio vale mais do que a palavra. Então aqui o nosso autor, na página 55, ele fala o seguinte: de 100 pessoas, talvez haja uma com quem valerá a pena disputar, né? Porque aos restantes deixemos falar o que bem entenderem, pois não ter juízo é um direito humano, né? Se quer falar bobagem, fale à vontade, eu não vou responder. E também considere-se o que diz Voltaire, né? Voltaire, que nós temos um texto, um vídeo aqui no nosso canal. Voltaire que teria dito o seguinte: a paz é preferível à verdade. É melhor ter paz do que procurar a verdade. Às vezes, evitar a discussão. Evitar a discussão traz paz. E ele traz também um ditado árabe, que da árvore do silêncio pendem os frutos da paz, né? Se você estiver em silêncio, você nunca vai se arrepender, vai estar sempre em paz. Então ele fala o seguinte, nosso autor: não há dúvida de que a disputa, como divergência entre cabeças, frequentemente é de recíproco proveito, tanto para a correção dos próprios pensamentos, como para a produção de novos pontos de vista. No entanto, os dois contendentes devem possuir mais ou menos o mesmo grau de erudição e inteligência. Se a um deles faltar a primeira, ele não entenderá tudo, não estará ao nível. Se lhe faltar a segunda, a exasperação resultante o induzirá a desonestidades e artimanhas ou a grosseria. Então, basicamente, ele diz o seguinte: não adianta às vezes você querer discutir com a pessoa, porque ela vai rebaixar a discussão ao pior nível, né? Ela vai baixar o nível porque ela não tem argumento à altura para apresentar para você. Então, muitas vezes o silêncio é a melhor saída, né? A palavra seria de prata e o silêncio de ouro. Tá bom, pessoal? Então, é essa obra aqui que eu recomendo este mês, A Arte de Ter Razão, de Arthur Schopenhauer, publicada postumamente em 1864. Um tratado um tratado de retórica argumentativa. Tá bom, pessoal? Se você tem interesse em aperfeiçoar a sua retórica, os seus argumentos de discussão, essa aqui é uma grande recomendação. Tá? Valeu, pessoal. Até o próximo mês. Daqui exatamente um mês é a defesa do meu doutorado. O título da minha tese é Ocidentalismo Sul-Global e uma proposta de um constitucionalismo decolonial brasileiro. Vai ser no dia 2 de setembro de 2025, na PUC São Paulo.
Então talvez eu atrase alguns dias o próximo vídeo. Eu não sei ainda, porque os últimos dias estão bem corridos. Tá? Valeu, um abraço e até a próxima. Boas leituras!